pessoal, boa tarde. Eu vou apresentar agora a nossa próxima palestrante, né? Primeiro agradecendo mesmo de coração ao doutor Agripino, ao doutor Dutra, a Prêmio, comissário da Maria, e vocês que estão aqui presentes nos aguentando aí, tá? A quarta palestra de hoje a gente vai passar a Maria Fernanda Coronel, tá? Ela é formada em marketing e propaganda, pós-graduada em marketing e propaganda e pós-graduada em coach de liderança, além de corretora de seguros. Então, Maria Fernanda, é contigo, tá? Uma excelente palestra. Eu sei que eu tive a grata satisfação de ser participar do podcast dela, tá? Procure nas redes sociais, dá uma segurada aí. Dá uma segurada. O primeiro podcast que eu participei, o Jonas também, foi uma satisfação muito grande conhecer ela durante esse ano. Obrigado aí. Bora. Gente, muito boa tarde. Eu quero agradecer a presença de todos vocês aqui. E eu quero confessar que é bem diferente a gente gravar podcast, gravar vídeo para a internet e conversar e bater esse papo com vocês aqui. Tá bom o som? Vocês estão ouvindo bem? Não tá muito alto? Não tá mais perto? Não, mais perto não fica muito alto? Não? Eu sou goeluda. Deixa eu só ver o que deu aqui. Peraí. Eu acho que ele não apareceu aqui para ele. Ah, tá. Eu tava trocando de Ah, computador, sim, né? sim. Aí. Bom, essa é a palestra Descomplicando Segurança para o Transportador Rodoviário de Cargas Nacional. E eu preciso dizer para vocês, eu sou muito apaixonada pelo setor rodoviário e a gente tem uma fatia muito significativa no Brasil, é um setor extremamente importante e eu acho que é válido nós falarmos sobre o tema. Eu não sei se algum de vocês que está nos assistindo, nos prestigiando, lida com o transporte rodoviário, só com o marítimo. Rodoviário, perfeito. Bom, vou fazer uma apresentação. Então, o José Flávio falou um pouquinho da minha formação. Eu sou corretora de seguros. Eu me especializei no seguro de carga do transporte rodoviário. Eu tenho um podcast, um projeto que eu comecei o ano passado, já tem 1 ano e meio, chama Dá Uma Segurada. Eu sou sócia proprietária da Maria do Seguro, junto com aquela mulher excepcional lá, que é minha irmã, minha parceira, minha amiga. Nós já temos mais de 530 clientes que nós já atendemos e nos últimos meses nós tivemos mais de 7 bilhões de cargas seguradas pela corretora. Aqui a gente fala um pouquinho de diferenciais, tá? Agilidade, expertise, redução de custo, que é um ponto importante. A gente não pode deixar que o transportador ele perca performance, mas que ele direcione muito valor, muito gasto na parte de seguro. Então ele tem que saber aonde ele está investindo, a forma que ele está investindo, da forma correta. E sim, existem casos em que a gente consegue proporcionar uma redução de custo para o transportador. A gente fala muito sobre o PGR, o Plano de Gerenciamento de Risco. A gente gosta de se envolver nessa parte com o cliente para entender qual que é a necessidade dele. Às vezes ele tem uma carga, uma mercadoria que ele puxa, que não é tão agressiva, que não tem uma procura muito grande de roubo, né? Não é tão visada para roubo. Então a gente gosta de participar, porque às vezes a demanda vem pronta da seguradora, né? Vem uma proposta pronta e aquele PGR ele é desnecessário. O transportador vai acabar investindo, vai acabar gastando, vamos colocar assim, numa coisa que não é necessária. Claro, tem operações que o PGR precisa ser agressivo em função da mercadoria que ele está puxando. Agilidade no atendimento, a gente sempre fala que a cotação ela tem que vir no máximo em 5 dias úteis. Expertise no mercado de transportes. Então, por exemplo, se vocês me ligarem, mandarem um WhatsApp, Maria, você cota o seguro do meu carro? Eu não coto. Eu trabalho única e exclusivamente com transporte. Então, se a gente precisar fazer uma frota, ok. Um seguro de vida seguindo convenção trabalhista, ok. Um seguro de carga nacional e internacional, show de bola. Fora isso, eu tenho uma padaria, eu quero fazer do meu automóvel,
não sei nem por onde que eu começo, tá? Parcerias com seguradoras sólidas no mercado. E a gente estava falando, o Jonas comentou sobre isso, o José Flávio comentou sobre isso, sobre o fato de você ser idôneo, correto, imparcial, e é importante que a seguradora que você ofereça também seja da mesma forma. Não adianta a gente pegar uma seguradora que não tem histórico no mercado ou que o histórico não é muito bom, ela pode até oferecer taxas baixas, ela pode até ser mais barata, mas a minha mãe dizia uma coisa, aquilo que é muito barato, em algum momento, vai sair muito caro. Então, a gente tem que tomar esse cuidado, tá? Vamos lá. Aqui a gente fala um pouquinho do realizado pela Maria do Seguro. Então, a gente tem um quadro que chama Mulheres no Transporte. Eu me orgulho muito desse quadro, onde a gente entrevista mulheres que atuam no transporte. Se vocês forem nos seguir, a gente tem o canal Maria do Seguro, nós temos o canal do podcast Dá Uma Segurada. A gente tem entrevistas, por exemplo, com motoristas mulher na boleia do caminhão, ouvindo a experiência delas, entendendo qual é a realidade das pessoas que estão na estrada diariamente. A gente tem o podcast Dá Uma Segurada, é meu xodó, menina dos meus olhos, uma vez por semana. Já entrevistei grandes nomes, José Flávio Comandulli, inclusive o José Flávio, eu sigo ele no LinkedIn, adorava o material dele, um dia eu chamei ele e dei oi. Oi, tudo bem? Bem da louca, assim. E aí a gente começou a conversar, eu fiz um convite e ele aceitou. O Jonas Salomão Dutra, fui lá na casa dele, a gente começou a conversar e ele, Maria, eu não vou gravar. Eu digo, fica tranquilo, é um bate-papo, a gente vai conversar. Nós gravamos um podcast, o primeiro podcast do Dutra deu 1h40, porque ele não queria gravar, né, Dutra? Não queria conversar. Descomplicando o segurança, eu acho isso super importante, eu não sei o tamanho da tua transportadora, mas a gente tem hoje no Brasil 70% de transportadores, o pequeno. Aquele cara que ele não tem um corretor que vai parar para ajudar, que vai assessorar, que vai ensinar ele. Porque ele começou pequeno, é a mulher dele que emite o CTE, ele que vai lá colocar a carga no caminhão dele, ele faz todo esse trabalho. Então, quando eu criei o Descomplicando Segurança, foi justamente com essa ideia de poder ajudar o pequeno transportador. Então, às vezes, o cara vai assistir alguma matéria minha e vai dizer, ah, não, isso aqui eu já domino, né? Será que a Maria do Seguro consegue nos atender? O Descomplicando Segurança é para o pequeno transportador que ele não tem domínio, mas que ele merece e precisa de um bom atendimento. A gente tem um mês, o agosto, com gosto de seguro de vida, que é um mês voltado para falar sobre seguro de vida. E vocês podem dizer assim, ah, mas não é tão importante. Cara, é extremamente importante. É um seguro em que o transportador, que o empresário deveria, vamos colocar assim, dar total importância. O seguro de vida. Então, a gente tem o mês de agosto com gosto de seguro de vida, que a gente fala justamente sobre isso, sobre a importância, diferenciais, como que ele contrata, para que a gente faça a nossa parte como conscientização. Bom, a minha palestra eu tentei fazer baseada nas dúvidas mais frequentes ao longo desses 9 anos que eu trabalho focada no transportador. Então, assim, eu levantei algumas dúvidas, tá? E eu coloquei ali, ali, ó. Na sua operação, o que traz mais dúvidas, tá? A gente levantou contratação do seguro, como contratar, qual que é a melhor forma de contratar, tratativas dos seguros, plano de gerenciamento de risco, os valores e sinistro, que é o dodói de todo e qualquer empresário. Como que vai ser a hora que eu tiver um sinistro? Eu ia te perguntar, você tem principais dúvidas assim na tua área, alguma coisa que tu diz, cara, isso aqui eu tenho receio? Vamos indo e se aparecer, tu divide comigo. Fechou. Bom, aqui a gente vai falar especificamente da contratação dos seguros, tá? E eu coloco aqui vários pontos, como por exemplo, a obrigatoriedade da Lei 14.599. Ela entrou em vigor agora em 2023. É importante nós falarmos que a medida provisória, ela começou em 28 de dezembro do ano passado, só que ela já estava valendo, tá?
Mas agora, dia 19 de julho, ela entrou em funcionamento de fato e de direito. O que diz a lei? Ela diz que o transportador rodoviário de carga, além do seguro de acidente, que ele era obrigado a contratar desde 67, ele precisa contratar também a apólice de roubo de carga. E, além desses dois seguros, o RCV, que é o Responsabilidade Civil por Viagem, que foi uma grande novidade para todo o setor, porque diz que o transportador que emitiu o CTE, que está colocando a carga dentro do caminhão, ele se torna responsável caso o motorista terceiro bata em alguém, cause um dano material, cause um dano corporal. E aí diz o seguinte, tem uma cobertura específica, tanto para danos materiais e corporais, que o transportador que emitiu o CTE deve pagar. E aí, quando a lei entrou em vigor, não tinha ainda o produto para vender no mercado. Então, assim, foi um frisson no mercado, como que existe uma lei que determina isso e que não tem o produto. Bom, a Maria do Seguro já tem o produto, não sei como que está a tua situação, mas a gente hoje já tem esse produto para oferecer para o cliente. A gente fala também sobre a Convenção Trabalhista do Seguro de Vida. E é importante que todo transportador fique atento a isso, porque é o transportador, é o teu funcionário que leva a carga pelo Brasilzão afora, que faz acontecer, e é importante que você esteja atento. Se ele vier a falecer, ele deixa a família dele, né? E na grande maioria das vezes no Brasil, o motorista, ele é arrimo de família, então se ele vem a falecer, a família fica sem ninguém para sustentar. E, além disso, existe uma convenção trabalhista que determina que sim, tem um valor mínimo que, por lei, é obrigado a pagar. E, geralmente, no Brasil, em todos os estados, em caso de morte acidental, o valor é o dobro do capital, tá? Tem a parte de funeral, tem a parte de invalidez, então é bacana que todo transportador esteja atento. Como definir limites? E isso aqui é uma preocupação que o transportador tem, porque ele não sabe assim. O pequeno transportador, ele não sabe se ele coloca um valor um pouco maior e se aquilo vai encarecer, vai aumentar o custo dele. Ele não sabe se ele coloca o valor muito mais alto, se ele vai pagar por aquilo. Então, a minha dica sempre é, vai contratar o seguro? Tenha uma ideia inicial da tua operação. Olha, hoje, as cargas que eu puxo, as cargas que eu transporto, elas giram em média em torno de R$300 mil. Peça para o seu corretor, converse com ele, para ele fazer uma cotação até uns 400 mil. Maria, mas pode ser que eu tenha uma carga maior? Sem problemas. A gente trata como embarque esporádico. Importante, quando a gente fala em embarque esporádico, não sei se eu coloquei aqui, quando a gente fala em embarque esporádico, 3 dias úteis a seguradora leva para analisar, para dizer se ok ou não ok para você puxar essa carga, tá? Aqui eu coloquei quais seguros contratar, né? A gente tem o de carga, a gente tem o seguro de vida, o RCV, que veio junto com a lei agora, o ambiental, e aqui eu fiz alguns podcasts a respeito desse assunto, levei alguns especialistas lá para a bancada, para nós falarmos sobre esse tema. E o transportador, às vezes, ele tem a ideia de que o ambiental é só para quem carrega mercadorias que estão na lista da ONU. Lê do engano, meu amigo. Dependendo do caminhão, dependendo da quantidade que tu tem de diesel e tombar esse caminhão, ele vai causar um dano ambiental. E detalhe, tá? A gente precisa pensar assim, não, tem, sei lá, 10 mil litros de diesel, tombou. Fez o dano ambiental, vai ser só o custo daquele diesel? Não, é o custo do dano causado ao meio ambiente. E aí a gente está falando de um grande problema. E eu sempre falo, carga líquida, ela vai cair perto da água. Sempre, sempre. Ela vai achar um córrego, ela vai até o pesqueiro, ela vai ir para algum lugar. E aí o dano está feito. É um abraço para o gaiteiro, não tem muito o que fazer, tá? Então, uma contratação de uma apólice de seguro de responsabilidade civil ambiental é extremamente importante. Maria, mas eu tenho que contratar um limite de 1 milhão? 2 milhões? Você pode contratar uma cobertura menor, só que você tem que ter consciência de que se o dano ambiental passar do valor que você contratou,
o resto é por sua conta, tá? Tô indo muito rápido. Tá Buoni Gerenciadora de Risco. Tecnologia que transforma. Patrocinadora oficial do podcast Dá Uma Segurada. Fale com um especialista através do site www.buoni.com.br. Atuando exclusivamente no ramo de transportes, a Wagner é acionada por seus clientes em situações de acidentes ou avarias com cargas seguradas ou particulares. Para tomar todas as providências relativas à apuração da ocorrência, à identificação das causas do sinistro, da extensão dos danos sofridos, ao mesmo tempo que promove o resgate das mercadorias, sempre utilizando as melhores práticas de movimentação que garantam a preservação dos bens sinistrados, aliado aos menores custos, tudo com o intuito de reduzir ao máximo possível os prejuízos decorrentes de cada evento. Além disso, a Wagner promove uma análise técnica rigorosa de cada processo para apresentar um relatório final esclarecedor, completo, que permite a seus clientes entender cada ocorrência em detalhes, de forma transparente, para assegurar a melhor liquidação final de cada evento atendido.
E que elas fazem toda a parte de translado, fazem toda... Então, assim, cuidado com isso. O barato, ele sai caro. RCV, que a gente já conversou, ambiental, seguro de vida. Meu Deus, gente, vou sair correndo aqui, eu nem falei tanto. Tratativa de seguro, aqui eu quero chamar a atenção, tá? Nunca, num acidente, num sinistro, cancelem CTE. Ah, mas o embarcador disse que eu podia. Nunca façam isso. CTE cancelado configura que a viagem não existiu. Se a viagem não existiu, não tem. Oi? Não tem seguro. Não tem seguro, tá? Como a Verbac Sistema, troca de operação no seguro de carga. Eu carregava frigorificado e eu comecei a carregar celular, eletrodoméstico. E vou tocar um show para ti, no mínimo 12 viagens, com conhecimento de frete emitido nos últimos 12 meses. Comprovar que ele tinha algum vínculo, algum tipo de vínculo, não empregatício, mas trabalhista, hoje a justiça já reconhece esse vínculo. E ela já tramita dizendo que você vai ter que pagar. Então a gente tem produtos que, por exemplo, assim, ó, você vai contratar o seguro de vida enquanto ele estiver na viagem para você. Enquanto ele estiver no seu conhecimento de frete, do começo ao fim da viagem, você tem um seguro. Maria, mas é um absurdo porque ele não é meu funcionário. Cara, é R$1. A gente está falando de R$2 a viagem. É muito barato para você daqui a pouco chegar na frente de um juiz e ele determinar que você vai pagar 50 mil, 100 mil reais de indenização. Então é um custo que eu falo para o transportador. Vamos fazer um cálculo? E eu sou muito da folha de padeiro mesmo. Vamos fazer uma conta, vem aqui, mostro. Não, realmente a tranquilidade é muito maior, tá? Tá aqui, limite no seguro de carga e o embarque esporádico. Então é isso que a gente fala. A minha apólice é de 400 mil, apareceu uma carga de 500. Não posso carregar? Pode. Você vai tratar como embarque esporádico. E uma coisa que precisa cuidar e precisa entender, o tempo da análise da seguradora para liberar são até 3 dias úteis. Ah, Maria, mas e aí? Apareceu a carga na sexta-feira às 17 horas. Vamos dar os braços e vamos fazer uma oração. Porque a probabilidade de conseguir liberar numa sexta às 17 horas é muito pequena. Posso ir com a carga? Poder, tu pode. Tá sem seguro. É um risco, né? É um risco. E aí, assim, ó, eu sempre falo para os clientes, né? Não é porque a corretora é incompetente. Não é porque a corretora não quer te atender na sexta-feira às 17 horas. É porque a seguradora tem uma regra prevista na SUSEP dizendo que são até 3 dias úteis. Dá para liberar antes? Dá. Cansei de liberar carga em 1 hora, 2 horas. Mas sexta às 17 horas é para acabar com tudo, né? A seguradora para de trabalhar, gente, às 16h30 na sexta-feira. Tem seguradora que meio-dia parou de trabalhar. Então tá bom. Oi? Capital e coberturas no seguro de vida, DIT, diária por incapacidade temporária. O meu motorista sofreu um acidente, se machucou, ficou afastado. Ele não está inválido, ele não está incapaz, ele está impossibilitado de realizar as funções dele por um tempo. A gente tem uma cobertura que a gente oferece, que chama DIT, que esse tempo que ele vai ficar parado, a seguradora paga. Por quê? Gente, vamos se colocar no lugar desse motorista. Boleto não espera. Eu brinco muito com a minha irmã, né? Eu digo, ninguém manda em mim, só meus boletos. Os meus boletos, cara, assim, ó, começou a chegar nos boletos lá, eu já sei que eu tenho que pedalar. O motorista também, se ele ficar afastado, ele vai ter boleto para pagar. Ele tem filho para dar comida, ele tem a casa para sustentar, e o DIT dá essa cobertura, tá? Ah, mas o meu motorista é registrado, show de bola, a gente consegue fazer também. Despesa médica, hospitalar e odontológica. E eu gosto muito dessa cobertura, porque dependendo do acidente, dependendo do que aconteceu,
você pode sim, transportador, empresário, ter que participar com essa despesa. E você pode prever isso no seguro, tá? O motorista sofreu um acidente, se machucou, sempre levem em consideração. É uma despesa médica, hospitalar, odontológica proveniente do acidente que ele sofreu. Ok? Sofreu um acidente, se machucou, vamos colocar para dentro do hospital, toda a custa, tudo que acontecer lá, até o limite contratado, a seguradora te reembolsa, tá? Invalidez, e eu costumo dizer que a invalidez ela é mais cara do que a morte, ela é mais difícil de recuperar do que a morte, porque a morte a família começa a trabalhar, começa a se organizar e começa a fazer a vida de volta. A invalidez, a pessoa que dirigia um caminhão, dirigia um bitrem, ele daqui a pouco, ele está inválido. O custo para ti, organizar uma casa, para atender uma pessoa inválida, para ela ter uma fisioterapia, para ela ter tudo, é muito alto. Então, sempre contratem invalidez por acidente, invalidez por doença. Funeral e rescisão trabalhista. Funeral, levem em consideração, meu Deus, levem em consideração se as viagens de vocês atravessam o país, coloquem um capital maior. Ah, mas a convenção me pede 5 mil. Cara, eu tive um caso em que o motorista foi falecer lá no Tocantins. Amigo, o cara podia ter morrido no Paraná, no Rio Grande do Sul. Não, ele morreu no Tocantins. Na época, eu lembro que esse transportador disse pra mim assim, eu quero um seguro de vida mais pelado que mulher de revista. E a gente faz, né? A gente, é isso. Assinou a proposta. Contratou 5 mil da convenção. Deu 25 mil. E ele teve que pagar. Então, assim, ó, e tu pode contratar 20 mil. Tem seguradoras muito boas e que elas fazem toda a parte de translado, fazem toda... Então, assim, cuidado com isso. O barato, ele sai caro. RCV, que a gente já conversou, ambiental, seguro de vida. Meu Deus, gente, vou sair correndo aqui. Eu nem falei tanto. Tratativa de seguro. Aqui eu quero chamar a atenção, tá? Nunca, num acidente, num sinistro, cancelem CTE. Ah, mas o embarcador disse que eu podia. Nunca façam isso. CTE cancelado configura que a viagem não existiu. Se a viagem não existiu, não tem. Oi? Não tem seguro, tá? Como averbar sistema, troca de operação no seguro de carga. Eu carregava frigorificado e eu comecei a carregar celular, eletrodoméstico. E vou tocar. Vai tocar e não vai ter seguro. Gente, corretor de seguros com vocês tem que ser que nem advogado. Qualquer coisa que vai sair do diferente, você tem que chamar sua corretora e dizer, Maria, vem aqui, vou mudar, me ajuda, bora, tá? Alterações contratuais, sempre. Toda alteração contratual que você for fazer tem que ser informado no seu seguro, sempre. E isso vale para funcionário e sócio na GFIP. Já tive caso de seguro de vida, o sócio falecer e não estar na GFIP. Não recebe. Tá? Por fim, não menos importante, vamos falar de DDR ou carta conforto. Tem alguns transportadores que acabam tendo carta de DDR, carta conforto. A partir de 1º de janeiro de 2024, as seguradoras já não estão recebendo, tá? Ela recebe, mas não tem validade. O que significa? Se você tem DDR, se você já recebeu alguma carta conforto, vai entrar lá no seu seguro, mas você vai pagar aquela carta referente a DDR, tá? Isso em função da Lei 14.599. O embarcador, ele pode emitir a DDR. Ele não tem problema de emitir. Mas para o seguro dele não tem validade. As seguradoras, como o transportador ele é obrigado a contratar as duas apólices, a seguradora diz, não, amigo, você pode ter a carta, mas não vai... Exatamente. Entendeu? Exato. E isso é uma coisa muito importante que eu falo para os transportadores. E essa batalha da 14.599 foi do transportador, tá? Eles batalharam. Por quê? Porque eles estavam, por exemplo, quando eles tinham 3 embarcadores, 4 embarcadores, eles tinham que atender 4 PGRs diferentes. E aí, quando tu olhava para o transportador, dizia assim, ó, teu seguro tá certinho? Maria, não sei. E aí eles foram batalhar
para que eles tenham só o PGR deles. Entendeu? Então, é uma lógica. Se tu tem a obrigatoriedade do acidente e do roubo, tu tem que seguir o teu PGR. A carta de DDR não vai valer. Fim de conversa. Exatamente. Tá? PGR, eu particularmente gosto de falar bastante sobre isso, mas eu chamo a atenção para a diferença de tratativa para a modalidade de motorista. TAC auxiliar e agregado. Tenham atenção a isso, tá? O TAC é aquele cara lá que o caminhão é dele. É dele o caminhão, ele pode ter até 3 caminhões. O TAC auxiliar é aquele cara que o caminhão não é dele. E no PGR, geralmente, tem regras diferentes para isso. E dependendo do valor da carga, ele não pode puxar com TAC auxiliar. Tá? Valores, taxas únicas, taxas adicionais. Se vocês quiserem dar mais uma olhada sobre isso, lá no meu canal tem um aulão da Maria do Seguro, onde eu ensino a fazer o cálculo do RC-TRC, onde eu mostro como é que funciona quando tem cláusulas adicionais. Ai, adoro! Sinistro. Documento, como proceder, quando acionar, avaria, OCDI, regra de trânsito, excesso de peso e subcontratado. Gente, quando a gente fala de sinistro, eu quero chamar a atenção para vocês aqui. Avaria. Já teve? Já? Ali foi um sinistro que eu tive. Eu brinco que eu chamo que isso aqui é um céu estrelado. Amigo, você vai carregar carga que molha, você não coloca essa lona velha. Vai dar ruim. Isso daqui é que nem tombamento de diesel perto de água. Vai chover. Maria, mas estava um sol trincando. Vai chover. Então, assim, vai chover? Não faz. Agora eu falo para meus clientes assim, sabe o que você faz antes de começar a viagem? Vai junto com o motorista. Ah, mas é terceiro. Não interessa. Vai junto com ele, embaixo da lona, e vamos fazer um teste de luz. Para você ver se tem furo. Maria, mas é um furinho. Vai molhar. Vai molhar. Então, assim, ó, tem furo? Minha recomendação, invistam em lonas. Tenha lonas lá. E o lonil preto. Enrola no lonil preto, bota a lona. Boa viagem. Ah, tem uma parte que eu falei sobre... Aqui, ó. Gente, averbação e CTE. Não esqueçam da regra. A viagem só começa depois que averbar o conhecimento de frete. Nunca, em hipótese alguma, libere o motorista sem o CTE. Eu tive operações em que a averbação era feita pelo contador. E contador não trabalha fora de horário. Básico. E aí a carga tombou quando? Fora do horário. Não teve cobertura. Tá? Documentos, quando acionar. Operação de carga, descarga e içamento. Importante. Essa cobertura só tem validade se você ticou lá na hora da averbação e se ela foi realizada pela sua equipe. Se foi um outro terceiro, o cara do embarcador, o cara que está recebendo a carga, ele foi lá e fez isso e tombou a carga na descarga, não tem cobertura. Tá? Regras de trânsito. Uma vez eu escutei uma que eu achei bem legal. Eu contrato seguro para... Eu contrato seguro para o meu motorista poder andar com excesso de velocidade. Se esse é teu caso, eu tenho uma cobertura exclusiva para te oferecer. Se não é o caso, siga a regra de trânsito. Se teu seguro é Maria de Seguro, 10. Se não é, você tem que seguir regra de trânsito. Descumpriu regra de trânsito, não vai pagar. Tá? Cara, excesso de peso, e isso aqui é super importante quando a gente fala de excesso de peso, e sem querer puxar para o meu assado, já puxando, nós temos uma cobertura na corretora que se você puxar maquinário, por exemplo, e ele está acima das medidas, e ele enroscou num fio, ele quebrou alguma coisa, a gente consegue te indenizar. Mas, a priori, não tem cobertura. Tá? Subcontratado, ok. Aqui eu mostro um pouco de algumas coisas. Nossa, lembra ali aqui, Jonas? Ó, aqui a nossa carga, aqui, ó. Tava com lonil preto,
mas a lona era aquela que eu coloquei lá no sinistro, toda furada, molhou, tá? Aqui também, aqui a gente foi fazer uma visita local frio, tá? E aqui também, toda estragada a carga. Bom, pra gente encerrar, gente, eu quero falar para vocês que nós somos colaboradores da AMA aqui de Itajaí. A gente vem divulgando esse trabalho. Se você puder contribuir de alguma forma, entre no Instagram deles, é @AmaItajaí. Contribuam com o valor que vocês puderem. Eles, inclusive, trocaram de sede, fazem um trabalho muito bacana. Quem puder contribuir, quem puder fazer uma ajuda, eu agradeço de coração. Tá bom? Voltando na lona lá, tem aquele detalhe que nitidamente a lona tem que ir também no piso. Boa, se o chão tiver furado. A maioria de caminhão aí com o piso, tá furado, tá podre. Isso. Tem que ter no piso. Isso aí. Porque na chuva, ou mesmo não tem chuva, ele passa na água e joga os caras botando. Isso. E molha, tá? Estraga tudo, acaba com tudo. Show. Perfeito. Outra observação aqui bem interessante sobre isso que o Jonas falou, tá? Não tem cobertura, depende. Sendo advogado do diabo, fica Ok. Não tem cobertura no sinistro de rodoviário contratado, responsabilidade civil transportador rodoviário. Ok? Não tem cobertura. Tem cobertura quando você contrata o seguro do embarcador e depois o embarcador cobra do transportador. Faz o subrogação. Perfeito. Perfeito. Gente, mas assim, ó, porém depende, a gente existe no Brasil só um José Flávio Comandulli, tá? E eu estou há 9 anos nesse mercado e é a primeira vez que eu encontro um advogado bom de qualidade. Porque o que eu já cruzei com umas rodas presas... É que é advogado e comissário, querido, tá ali, ó. Entende? Eu já rodei, assim, eu já peguei advogado que ele não sabe nem o que é o seguro, ele não sabe nem o que ele está fazendo ali. Entendeu? Então, assim, a gente precisa tomar cuidado porque, via de regra, na condição geral, diz que não vai pagar. Pronto. Se o advogado for muito bom mesmo, ele consegue reverter. Se não for, se ele não tiver know-how, se ele não tiver expertise na área de seguro, ele te deixa com o pincel na mão. Chama o comissário. É sobre isso. Nem o negocinho não quer mais funcionar. É isso, pessoas. Eu quero agradecer. Não sei se vocês têm alguma pergunta. Quero agradecer. Eu acho que vocês roubaram meu tempo. Não sei, cara. Mas assim, ó, eu não acho que eu falei tudo isso, tá? Mas a última pergunta, então, tá? É que passa rápido mesmo, tá? Eu tinha preparado 6 ou 7 vezes. Consegui dar 2 ou 3. Eu fiz 14 slides só. O seguinte, qual o sinistro mais complicado que você atendeu? Atendeu, porque você vende o seguro, certo? Mas Sim. na hora de indenizar, foi rosco danado. Cara, o sinistro mais difícil que eu já tive foi um cara que ele trabalhava num frigorífico no interior do Paraná. Ele tinha uma ex-mulher, uma esposa, uma namorada e uma amante. E elas foram na corretora, as 4, e brigaram. E a gente teve que chamar a polícia. Todas elas? As 4. E ele estava morto? Provavelmente. E ele estava morto e sobrando de vida. Morreu. E elas lá brigando. E, gente, detalhe. A indenização era R$40 mil. Puta, nem vale a pena. Quem que recebeu? Bonita, né? Quem que recebeu? Não sei. Depende da seguinte situação. Se ele, o motorista, fez o seguro e disse 100% para minha amante, a amante vai receber. Se o motorista não deixou testamento, não falou nada, e lá está em branco, vai para os familiares. Para os herdeiros. Foi para a ex-mulher, porque ele não tinha feito homologado o divórcio. Então, os herdeiros. Foi para ela. Ela é herdeira. Foi para ela. Ficou rica, 40 mil. Fez um churrasco na laje. Acabou. Maria, você consegue falar um pouquinho sobre subcontratado? Acabou passando, mas 2, 3 minutos ainda tem tempo. Tá. Qual que é a tua dúvida sobre o subcontratado? Nós temos subcontratado. Tá. Como é que funciona esse relacionamento? Outra transportadora, Perfeito. né? Devidamente, né? Constituída, tudo certinho, emite conhecimento de frete. Bom, um ponto que eu acho que é importante você cuidar, se na tua pólice de seguro de carga existe uma cláusula falando que não vai ter a ação de subrogação contra o subcontratado.
E eu sempre oriento quando eu tenho, porque acontece muito assim, o transportador, ele emite o CTE, mas quando ele vem com push de volta, ele vem como sub. E eu sempre oriento ele que ele peça a pólice do transportador que está subcontratando ele, para que ele tenha essa garantia que a cláusula de subrogação existe também, tá? Na parte de sinistro, subrogação, se tiver a cláusula, não vai cobrar dele. Já tive processos em que não tinha cláusula e o subcontratado foi acionado judicialmente e teve que pagar a carga. Então, acho que isso é importante você cuidar. E a gente precisa ver também se esse subcontratado, ele é um agregado. E aí, sempre tenha em mente, para configurar agregado para a seguradora, 12 cargas nos últimos 12 meses. Tá? Com o conhecimento de frete, com a documentação, ele configura subcontratado. Caso contrário, ele é terceiro. Cadastro e consulta de motorista sempre antes do começo da viagem. Isso é extremamente importante. Ah, mas eu sou o transportador, eu tenho que contratar isso? Sim, tem que fazer. Se ele é agregado, tu vai fazer de 6 em 6 meses, salvo se tiver alguma alteração na tua pólice. Tá? Falamos de sinistro, falamos disso. Se ele for teu subcontratado agora, tu precisa ter responsabilidade civil por viagem, tá? Que são 120 mil Ds, se for danos corporais, e 90 mil Ds, se for danos materiais. Vai dar aí uns 250 mil de danos corporais e 100 e poucos mil de danos materiais. Mas também é um seguro que tu pode contratar. Maria, minha operação é só dentro do estado de Santa Catarina. Maria, é só região sudeste ou Brasil. Dentro do município, perfeito. Mas tu emite toda a documentação, conhecimento de frete, tudo exige? Não, nesse caso não, né? Só nota fiscal, né? Tá. Dentro do município nem precisa. É isso que eu ia te perguntar, porque dentro do município você não... E com a seguradora, como que tu faz? Na verdade, a gente paga só o prêmio fixo para ela. Paga o prêmio mínimo. Mas e se num eventual sinistro, tu apresenta qual documento? A nota fiscal de serviço. E ela aceita. Tu é o embarcador ou tu é o transportador? Eu sou transportador. Transportador. E ela aceita de boa. Nunca tivemos um caso também, sabe, Maria, que fosse necessária a indenização. Mas a princípio, né, o nosso corretor falou que está tudo certo. Que tá tudo certo. A verba certinho? Você é verba no final do mês ou antes do começo? No final do mês. No final do... Então, mas formaliza isso no e-mail. Sempre. Uma das coisas que eu falo, de seguro morreu o velho. E eu sou extremamente crica com isso. Eu acho que a gente tem que botar no papel. Coloquem no e-mail. Ficou com dúvida? E-mail. Ou WhatsApp. Deixem as coisas formalizadas para vocês. Porque é tu que paga o seguro. E tu paga esse seguro todo mês. E tu sabe qual é a dificuldade que tu tem, ou o que tu abre mão, o que tu abdica para pagar o seguro. Então, eu acho que de seguro morreu o velho, tem essas garantias sempre por escrito. É isso? É isso, gente. Então tá, muito obrigada. Quem quiser meu contato, @Maria do Seguro, nos sigam. Se vocês tiverem alguma pauta para indicar para o podcast, a gente faz o podcast muito voltado para o transportador, para que a gente possa levar mais conteúdo de qualidade para vocês. Obrigada, tá? Obrigadão, obrigada a todos. Eu acho que encerramos, né? Agora eu venho para minha função.